Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer um comentário que a gente recebeu no nosso vídeo do Enem. O Lucas veio falar pra mim agora, enquanto a gente estava gravando o vídeo aqui, de um comentário que a gente recebeu de um homem chamado... Antônio Augusto. Você comentou no nosso vídeo sobre a democratização dos cinemas no Brasil. Muito obrigado pelo seu comentário, Antônio. Você foi um bálsamo pra gente. Realmente foi maravilhoso o seu comentário. Eu não poderia deixar de agradecer isso pessoalmente aqui. Agora sim, vamos falar sobre o filme que a gente veio falar. A gente viu na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, além do Farol, né, que a gente passou lá aquele tempão queimando no sol para poder assistir, a gente viu também o filme do Fernando Meirelles, O Dois Papas, que vai estrear em dezembro na Netflix. Então a gente tem uma opinião a respeito desse filme, que fala sobre amizade, que fala sobre tolerância e todas as coisas que o Brasil não tem mais. Se você quiser saber mais sobre o filme, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. Esse é um roteirinho, né, que a gente tem aqui para você se inscrever no canal, porque seu feedback é muito importante para nós. E você também pode clicar aí no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado. Ah, e não se esqueça de divulgar. Se você gostar do que você está vendo aqui, por favor, divulgue. Ajude a gente a chegar a mais público. O filme Dois Papas começa exatamente na morte do Papa João Paulo II, em 2005, se não me engano, quando acontece lá a eleição para poder eleger o novo Papa. Quem vai comandar o 1,3 bilhões de pessoas que fazem parte da religião católica. E nesse momento, lá no comecinho do filme, né, a gente já vê que tem duas visões antagônicas. O conservadorismo, que acha que a igreja precisa manter-se fiel aos seus desígnios que vêm há milênios, ou a parte progressista da igreja, que quer renovar a igreja, quer colocar uma coisa mais progressista mesmo, umas ideias mais liberais, uma ideia mais a cabeça aberta, né? São essas duas visões antagônicas que acabam entrando em conflito nessa primeira eleição, no caso. Eu esqueci o nome da eleição, como que é? Ai, como é o nome? Putz, eu vou ficar desesperado pra eu saber isso. Ah, não. Não. Pera aí, eu vou ter que ver. Como é o nome, gente? Cadê? Conclave! Conclave! E nesse conclave, quem sai vencedor é o Joseph Ratzinger, né, que é a parte conservadora. O segundo mais votado foi o Bergoglio, que ele é o cardeal progressista argentino. Então, quando isso acontece, o Ratzinger vira o Bento XVI e o Bergoglio quer se aposentar porque ele não concorda com os rumos da igreja. A partir do momento que ele apresenta a sua carta de aposentadoria para o Bento XVI e este nega a carta para ele, nega a aposentadoria, eles começam a travar um diálogo. Eles começam a conversar meio que por obrigação e acabam se tornando amigos porque eles tentam encontrar um ponto em comum entre eles, apesar do Joseph Ratzinger, né, do Bento XVI, ter uma visão absolutamente conservadora da igreja e da sociedade, enquanto Bergoglio é o cara mais progressista, mais pra frente. E a partir do momento que eles começam a conversar, você começa a perceber que realmente tem visões antagônicas entre eles, mas também cada um deles tem os seus próprios demônios pessoais. O filme dá um salto no tempo para mostrar lá em 2012, 2010, 2012, ali, aquele momento antes do Bento XVI renunciar. Você vê que ele já tá um homem cansado, é um homem velho, um homem cansado, que apesar da sabedoria que ele tem, ele não consegue lidar com os problemas da igreja. A igreja tá cercada de denúncias de assédio sexual por padres, por bispos, até mesmo por cardeais, que ele não consegue resolver, ele não tem a força necessária para isso e nem a vitalidade. Então ele enxerga no Bergoglio, né, no Bergoglio, no caso, não consigo falar o nome dele, Jorge Mário, pronto. Ele enxerga no cardeal Jorge Mário, no argentino, uma forma de poder modernizar a igreja, mesmo que seja aquilo que ele sempre combateu a vida inteira como conservador. Então eles começam a conversar ali a esse respeito. Ao mesmo tempo, o Jorge Mário tem os seus próprios problemas, ele tem uns problemas de consciência a respeito da sua própria atuação na época da ditadura argentina, na época que foi em 70, 80, né, que foi entre 70 e 80 ali a ditadura argentina, uma das mais cruéis da América do Sul, né, igualada do Brasil, igualada do Chile, tá ali no mesmo patamar, e ele tem dúvidas a respeito de sua própria atuação como religioso também. Então você tem esses dois homens que têm suas próprias dúvidas morais, têm seus próprios problemas pessoais, se enfrentando, se digladiando, não de uma forma brusca, não de uma forma bruta, mas também de uma forma que é interessante. E nisso o filme também apresenta dois personagens que são pessoalmente antagônicos. O Bento XVI é um cara mais fechado, ranzinza, não é ligado com modernidade, com tecnologia, ele não conhece as coisas novas, porque ele vive, né, de uma forma conservadora nos seus costumes, ele não é uma pessoa que é ligada à internet, não é uma pessoa que é ligada na música nova, ele é uma
pessoa bem antiquada, vamos dizer assim. Enquanto o Jorge Mário já é um cara mais pra frente, é um cara que gosta de futebol, ele é um cara que tem mais acesso ao povo, ele é mais simpático, tá sempre dando risada. Então você vê que são duas pessoas absolutamente diferentes que não tem nada em comum, mas elas precisam achar um denominador comum. Evidentemente, esse filme faz uma baita numa propaganda da Igreja Católica, né? Fala que a Igreja, apesar dos seus erros, também tem tolerância, também tem ali um certo entendimento para que as coisas possam andar, que as pessoas podem ser acolhidas ali. A gente sabe que, na verdade, não é bem assim, né? Porque você vê que tem vários escândalos até hoje, mesmo depois do Francisco ter sido elevado como Papa. Então você vê que é uma espécie de propaganda institucional. Mas, como o cinema, funciona muito bem. E só funciona tão bem assim porque tem dois atores maravilhosos interpretando os dois personagens principais. Não tem nada pra gente falar mal do Anthony Hopkins, né? Tipo, o Hannibal Lecter. Não tem uma pessoa que interpreta Hannibal Lecter e ganha o Oscar com um filme de terror, não tem como falar mal dele. O Anthony Hopkins é simplesmente um dos atores mais geniais de toda a história do cinema. Então não é de se surpreender que ele entrega aqui uma atuação corretíssima, maravilhosa, que também pode concorrer a prêmios aí na próxima temporada como coadjuvante, porque ele entrega toda essa questão do peso de consciência que o Bento XVI traz consigo. Ele também traz esse exame de consciência que ele faz durante o período pré-renúncia, né? Ele foi o primeiro Papa em 600 anos a renunciar, o Bento XVI no caso, e o Anthony Hopkins, só com as suas expressões e com as suas pausas na hora de falar, ele consegue passar todo esse drama, consegue passar todo esse nervosismo que ele sente, mas ele não pode externar para o mundo porque ele é o Papa. Então ele precisa guardar isso para ele, e nas conversas que ele tem com o personagem Jorge Mário, né, que é o cardeal argentino, que depois virou o Francisco, você vê que ele consegue passar isso muito bem. Ele é um ator sensacional, não tem realmente o que falar dele. Então quem rouba a cena aqui, apesar disso, é o Jonathan Pryce, que já é de cara muito parecido com o Papa Francisco, muito parecido com o Jorge Mário. Você vê até, ele fez Game of Thrones, ele fez aquele filme com a esposa, que ele fez com a Glenn Close. Você vê que na hora que você bate o olho dentro, você pensa, putz, esse cara lembra alguém, e ele lembra o Papa Francisco. E aqui ele dá a sua melhor interpretação, sua melhor versão de Papa Francisco. Está sempre dando risada, ele é sempre uma pessoa ponderada, uma pessoa que quer buscar diálogo, é uma pessoa que está sempre tentando achar um meio caminho ali para evitar briga, para evitar conflito, e ele consegue passar isso de uma forma muito legal também aqui no filme, e de uma certa forma também ele passa toda a angústia que o próprio Jorge Mário tem por conta daquilo que eu falei, daquelas coisas de ficar lembrando do que ele fez na ditadura dos anos 70, não que ele tenha agido diretamente na ditadura, mas a questão é de omissão. Às vezes ele fica pensando que ele se omitiu quando ele poderia ter sido mais incisivo na luta contra a ditadura. Então você vê que ao mesmo tempo que ele é um homem risonho, um homem ponderado, ele tem esses problemas pessoais que ele também precisa enfrentar, e ele enfrenta finalmente quando ele tem esses embates com o Bento XVI. O roteiro é do Anthony McCarten, né, o cara que escreveu A Teoria de Tudo, que escreveu também aquele filme que o Gary Oldman ganhou o Oscar, O Destino de uma Nação. É um roteiro que é muito rico em diálogos. Os diálogos são bonitos, são diálogos que elevam a gente quando a gente está assistindo, são diálogos que realmente promovem um entendimento, promovem aquela ideia de que duas pessoas que pensam de uma forma absolutamente antagônica podem conversar entre si e chegar a um entendimento comum. A gente sabe que no mundo todo é muito difícil isso acontecer, na vida real mesmo. A intenção aqui é muito boa. Só que tem uma coisa que a gente precisa falar desse roteiro que é uma falha, que eu interpreto como uma falha grave, que é o fato de desperdiçar a oportunidade de falar dos escândalos que a igreja protagoniza desde o começo dos anos 2010, quando começou a vir todas as denúncias de assédio sexual contra meninos e meninas através de padres, cardeais, de bispos e tal. Apesar disso, o filme ainda tem todo esse valor, e tem o valor da direção do Fernando Meirelles, que a gente sabe que é um excelente diretor. Ele sempre procura deixar a gente como um espectador, como se a gente fosse uma abelha que tivesse entrado dentro dos salões ali da igreja e ouvisse a conversa dessas pessoas. Então você vê que a gente sempre a câmera do Fernando Meirelles sempre coloca a gente, espectador, como se a gente estivesse vendo por uma fresta, vendo pelo buraco da fechadura, como se fossem segredos que estivessem muito bem guardados e estivessem sendo revelados para nós enquanto espectadores. Essa é uma direção muito esperta, muito inteligente. A direção de fotografia do César Charlone, que é o colaborador dele em Cidade de Deus, os dois foram indicados ao Oscar, né, por Cidade de Deus. Então, você tem aí essa fotografia que é interessante, que sempre valoriza os cenários onde eles estão, que são aqueles cenários grandiosos, imponentes, épicos das igrejas, né? Você vê que também, ao mesmo tempo, ele consegue valorizar a coisa mais sutil, aquela
coisa de pequenos ambientes onde eles fazem essas conversas quase ao pé do ouvido que eles têm durante o filme todo. Então é um filme que tem uma qualidade técnica impressionante e por isso a gente recomenda esse filme para que você assista. Logicamente a gente está gravando esse vídeo em novembro, que a gente assistiu na mostra, mas em dezembro, quando esse filme estrear, você precisa assistir porque ele vale muitíssimo a pena você assistir. Ele tem dois grandes atores, dois fenomenais atores que poderão estar aí na disputa dos prêmios agora nesse próximo ano, e tem técnica maravilhosa e tem uma mensagem muito boa, a mensagem de tolerância, que é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia. Bom, por hoje é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê no canal 5 Tons para falar mais de filme e série da Netflix e lançamentos do cinema também. Um abraço para você e até logo. Tchau.